Olá para você que me acompanha a partir de agora. No vídeo de hoje falaremos sobre a ação direta de constitucionalidade, conhecida como ADC. Inicialmente, cabe conceituar a ação declaratória de constitucionalidade, conhecida pelas siglas ADC ou ADCOM, é uma ação do controle de constitucionalidade e que busca aí a declaração de que uma determinada lei seja declarada efetivamente constitucional dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Isso porque toda lei que pertence ao ordenamento jurídico tem presunção relativa de constitucionalidade, isso é, pode ser questionada até prova em contrário em todo e qualquer tempo. Essa ação, por sua vez, tem como objetivo transformar essa presunção relativa em uma presunção absoluta da constitucionalidade. Nessa linha de raciocínio, Luiz Roberto Barroso diz da seguinte forma: a finalidade da medida é muito clara: afastar a incerteza jurídica e estabelecer uma orientação homogênea na matéria. É certo que todos os operadores jurídicos lidam, ordinariamente, com a circunstância de que textos normativos se sujeitam a interpretações diversas e contrastantes. Por vezes, até câmaras ou turmas de um mesmo tribunal firmam linhas jurisprudenciais divergentes. Porém, em determinadas situações, pelo número de pessoas envolvidas ou pela sensibilidade social ou política da matéria, impõe-se, em nome da segurança jurídica, da isonomia ou de outras razões de interesse público primário, a pronta pacificação da controvérsia. Ou seja, nessa colocação a gente consegue interpretar de uma forma muito objetiva de que o objetivo da ação declaratória de constitucionalidade também é pacificar entendimentos, colocar fim a controvérsias sobre sentidos normativos. Daí a importância desse instituto. Conceituando de forma agora mais clara o objeto, o objetivo é atacar a lei ou ato normativo federal considerado inconstitucional, ou seja, aquele que esteja contrário à Constituição Federal e quando verificado aí em diversos processos judiciais nos quais a União estava sendo derrotada, sendo imprescindível para o seu ajuizamento a comprovação efetiva, juntamente com a petição inicial, a controvérsia dessa decisão. E essa ação também é conhecida como uma ação dúplice ou ambivalente, porque o nome dessa ação não vincula os seus efeitos, isto é, o STF pode declarar inconstitucional, mesmo que o pedido seja de constitucionalidade. Ainda vale destacar também que, uma vez proposta a ação declaratória, nenhuma hipótese vai ser admitida quanto à sua desistência, ou seja, a ação, uma vez ingressada, não se pode desistir dela. Isso por força de lei, conforme previsão aí do artigo 16 da Lei 9.868 de 99. E a competência? A competência, por sua vez, é originária e pertence ao Supremo Tribunal Federal, de forma exclusiva, conforme diz o artigo 102, inciso 1, a linha A, da Constituição Federal, tendo como quórum de instalação 2/3, ou seja, 8 ministros, bem como um quórum de aprovação, a maioria absoluta de 6 ministros. E quem são os legitimados para a propositura da ação declaratória? Eles estão previstos no artigo 103 da Constituição Federal, que sofreu modificação da emenda 45 de 2004. São eles, então, os mesmos que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade, inclusive. São eles: Presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador de estado ou o governador do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partidos políticos com representação no Congresso Nacional e a Confederação Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, é um rol extenso daqueles que podem propor esta ação. E o procedimento? Como funciona essa ação? Ela começa com a emissão do parecer do Procurador-Geral da República, que pronuncia-se no prazo de 15 dias. No tocante à citação da Advocacia Geral da União, não haverá lógica e possibilidade desta, porque não existe ato ou texto impugnado para que ela se manifeste.
Consequentemente, o relator lança o relatório com cópia para todos os ministros, pedindo que seja marcado um dia para o julgamento. Quando há necessidade de esclarecimento da matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência, o relator pode requisitar algumas informações, designando perito ou comissão para que se emita parecer sobre essa questão ou fixe data, de alguma forma, para uma audiência pública, a fim de ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade nessa matéria. Dessa forma, o relator pode solicitar informações também aos tribunais superiores federais ou estaduais sobre a aplicação dessa norma no âmbito de sua jurisdição, sendo as informações referentes a perícias e audiências realizadas no prazo de 30 dias contados da solicitação. Tudo isso para transformar um entendimento o mais abrangente possível de como essa lei vem sendo aplicada em diversos locais. Outro requisito que é indispensável é a obrigatoriedade de ser juntado nos autos a cópia dos documentos relativos ao processo legislativo de formação da lei ou ato normativo questionado e dos documentos necessários para comprovação e procedência desse pedido, conforme disposto aí no artigo 14 da Lei 9.868 de 99. Há ainda também a necessidade de demonstração da controvérsia judicial que põe em risco essa presunção de constitucionalidade do ato normativo, tá? Porque permite-se aí a Corte conhecer das alegações de constitucionalidade contra essa decisão, de modo também que essas vão ser decididas, de repente, em um outro processo, trazendo efeito erga omnes. Se isso não acontecer, se não cumprir-se esses requisitos, não pode ser reconhecido e analisado o mérito da ação declaratória de constitucionalidade. Então é importante destacar que para essa ação ser reconhecida é fundamental a observância de todos esses requisitos e as cópias dos documentos que questionam a constitucionalidade e a demonstração dessa controvérsia que coloca a constitucionalidade daquela decisão, daquela lei, daquele ato em xeque. Dessa forma, é imprescindível para o ajuizamento da ação declaratória de constitucionalidade a comprovação, juntamente aí com a petição inicial, dessa controvérsia, para que se assente a polêmica e a presunção da constitucionalidade ou da lei ou ato normativo que a Corte possa tomar, a partir desse ponto, as providências necessárias para analisar de forma completa e abrangente todas as decisões que vêm sendo tomadas com referência àquele ato e possa analisar o cerne dessa controvérsia. Por que um tribunal decide de uma forma, por que um tribunal decide de outra, qual é a polêmica que se envolve e dessa forma conseguir comprovar de maneira objetiva que a controvérsia existe, qual ela é, para poder se traçar a partir daí a constitucionalidade ou não. Dessa forma, a ação declaratória, se não for devidamente fundamentada e for manifestamente improcedente, ela vai ser indeferida de pronto, tá? Cabendo em face dessa decisão, quem não se conformar, o recurso de agravo, conforme a previsão aí do artigo 15 da Lei 9.868 de 99. Entretanto, a decisão que analisa o mérito da ação declaratória de constitucionalidade não cabe nenhum recurso, ressalvada a oposição dos embargos declaratórios, tá? Dessa forma, cumprirei destacar que a decisão da ação direta de constitucionalidade jamais pode ser objeto de uma ação rescisória, ou seja, é uma decisão definitiva. Importante destacar ainda que o artigo 7º da Lei 9.868 de 98 veda a intervenção de terceiros no processo da ADC, tá? Todavia, se o relator considerar a matéria de relevante e representatividade aí perante a sociedade, ele pode, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos e entidades, que e aí permitindo o chamado amigo da corte, que é o amicus curiae, que é a permissão aí de uma pessoa ingressar, tá, na demanda com o objetivo de discutir teses jurídicas que constam desse processo e se envolve como um terceiro, né? Embora não litigantes, aí aparece como uma parte para auxiliar o desenvolvimento daquele processo. Portanto, um amigo da corte, um amigo do processo, um amigo da jurisdição, porque ajuda a aclarar, a discutir, a trazer mais conhecimento para ter uma decisão
mais fundamentada. E quais são os efeitos da decisão neste tipo de processo? O artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal, dispõe sobre os efeitos da ação declaratória em decisões de mérito. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe. Parágrafo 2º. As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. O efeito erga omnes, portanto, tem eficácia contra todos, independentemente de serem partes ou não deste processo. Então percebe-se que a decisão que esse processo possui é uma decisão vinculante. Seus efeitos, portanto, afetam a administração, afetam outros processos de outros tribunais. Então é uma decisão importantíssima. Ainda falando dos efeitos dessa decisão, muito embora haja uma vinculação de todo o Poder Judiciário à decisão tomada pelo STF e de toda a administração pública federal, com essa decisão do STF, o legislativo não se vincula, na medida em que ele pode tranquilamente editar e criar uma norma que seja absolutamente contrária à decisão tomada na ADC. Isso porque existe a chamada teoria dos freios e contrapesos, e um poder regula o outro, mas não o controla de forma absoluta, senão não seria uma regulação, não seria um freio nem contrapeso. Dessa forma, o legislativo pode, por via normativa, por via de criação legislativa, editar e criar leis que sejam contrárias a esse sentido, mas até lá a decisão que vale é a decisão que o STF deu sobre essa ação declaratória de constitucionalidade. Vale mencionar ainda os efeitos da decisão no que diz respeito à sua modulação no tempo. Tá? Na ação declaratória de constitucionalidade, há o efeito ex tunc, ou seja, há a retroação até a data da edição do ato, ou seja, a lei retroage com a modulação de efeitos do tempo. Dessa forma, os ministros do Supremo Tribunal, por maioria de 2/3, podem tomar o efeito ex nunc, ou seja, produzir efeitos a partir do trânsito em julgado ou a partir de uma data determinada que eles fixarem, portanto, ex tunc. Artigo 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir do seu trânsito em julgado, ou de outro momento que venha a ser fixado, ou seja, é permitido a modulação dos efeitos no tempo e no espaço referentes à decisão do STF. É um efeito ex tunc que aceita, portanto, essa modulação. Se fosse ex nunc, não iria retroagir, mas nesse caso retroage, claro, visando o interesse e a segurança jurídica, o benefício de todos. Bom, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu joinha nesse vídeo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Eu deixo fontes e links para você saber mais sobre esse tema. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!